Eu tive algumas experiências sobrenaturais, mas uma que ainda me arrepia até hoje é quando trabalhei em um supermercado. Cresci em uma cidade rural, onde o comércio era escasso e o supermercado familiar, Oliveiras, reinava como única opção além do Choco, cujos preços eram exorbitantes. A família Oliveira era conhecida na comunidade, mas não exatamente pelos motivos certos. Se você perguntasse às pessoas sobre eles, receberia uma variedade de opiniões, desde elogios à sua presença ativa na cidade até rumores sobre sua natureza avarenta e, em alguns casos, até malévola. Para mim e para os outros empacotadores, havia uma atmosfera sombria que pairava sobre o Oliveiras. Vários detalhes contribuíam para isso: os tetos abobadados nas salas dos fundos, os pisos rangentes nos escritórios do andar de cima e uma porta secreta escondida atrás de um amontoado de prateleiras antigas, que parecia levar a algum lugar obscuro sob o cais de carregamento. Mas o que realmente tornava o ambiente ainda mais sinistro era o patriarca dos Oliveira, Bruno. Ele já estava velho demais para lidar com as decisões do negócio, mas sua teimosia o impedia de passar o controle para seu filho, que adorava usar uma peruca ridícula. Assim, Bruno passava seus dias vagando pelo supermercado, provocando os empacotadores a cada oportunidade. Ele nos repreendia por bater o ponto 1 minuto antes do horário, por ficarmos parados no relógio com 1 minuto restante em nosso turno, por qualquer sinal de preguiça que detectasse. Eu costumava brincar que Bruno era como um vampiro, sempre se recusando a morrer. Afinal, por que nunca ouvíamos um anúncio no alto-falante em busca de crianças perdidas? Uma noite, minhas suspeitas sobre ele foram reforçadas. Bruno apareceu por volta das 9 para cuidar de alguns trabalhos de escritório no andar de cima. Com todas as nossas tarefas de fechamento concluídas, meu parceiro e eu ficamos à toa na sala de estoque, que ficava aos pés das escadas que levavam aos escritórios. Quando chegou às 10 horas, horário de fechar, decidi subir as escadas para avisar Bruno que estávamos encerrando o expediente. Mas, à medida que subia, percebi que estava escuro lá em cima. Cheguei ao topo e olhei ao redor, surpreso. Nenhuma luz estava acesa nos escritórios. Mas como era possível? Tínhamos ficado embaixo das escadas o tempo todo e não vimos Bruno passar. Mesmo quando Bruno não estava por perto, parecia que coisas estranhas aconteciam lá em cima. Os canos de água expostos que levavam ao andar superior rangiam como se alguém os tivesse atingido com um martelo. Passos ecoavam pelos corredores dos escritórios vazios, ecoando pela sala dos fundos. Tudo isso acontecia quando os escritórios estavam completamente às escuras, enquanto nós permanecíamos ao lado das escadas, com um sentimento de inquietação crescente. Uma noite, meu parceiro e eu ficamos tão assustados com os ruídos vindos dos escritórios que decidimos passar o resto do turno andando pelo supermercado. Mas, enquanto caminhávamos perpendicularmente aos corredores, uma lata de feijão verde caiu do meio da prateleira no corredor de vegetais. Colocamos a lata de volta no lugar e continuamos andando. 2 corredores adiante, outra lata caiu. Dessa vez, enquanto eu a colocava de volta, uma lata a uns 15 metros de distância voou da prateleira. Deixamos aquela lá e nos apressamos em direção aos caixas, onde ficamos agrupados até o final do expediente. Mas a história mais aterrorizante foi a experiência de um empacotador na sala de descanso. A sala tinha 2 banheiros pequenos, um para homens e outro para mulheres. Certa noite, durante seu intervalo para o jantar, ele ouviu um choro de bebê vindo do banheiro feminino. Ele já estava lá há cerca de 5 minutos e não tinha visto ninguém entrar, muito menos uma mãe com um bebê. Ele tentou ignorar o choro por mais alguns minutos, mas a angústia da situação o dominou. Ele bateu na porta repetidamente, perguntando se estava tudo bem, mas não recebeu resposta além do choro incessante. Finalmente, preocupado com o que poderia ter acontecido, ele abriu a porta. A sala estava completamente escura e vazia, exceto pelo som assombroso do choro de bebê,
que agora cessara abruptamente. O empacotador, assombrado pelo silêncio repentino, olhou ao redor da sala escura, com o coração acelerado e os pelos da nuca arrepiados. Uma sensação de desconforto se apossou dele, enquanto ele tentava entender o que acabará de acontecer. Sem demora, ele saiu da sala de descanso, deixando para trás o mistério perturbador que acabará de testemunhar. Nos dias seguintes, os rumores sobre os eventos estranhos que ocorriam no supermercado Oliveiras se espalharam rapidamente pela cidade. Funcionários e clientes compartilhavam histórias sobre objetos que se moviam sozinhos, vozes sussurrantes ou risadas vindas de corredores vazios e uma sensação de presença sinistra que parecia pairar sobre o local. Alguns funcionários começaram a evitar certas áreas do supermercado, especialmente os escritórios no andar de cima e a sala de descanso. Outros, mais corajosos, decidiram investigar por conta própria, mas sempre acabavam encontrando algo que os deixava com os cabelos em pé. Enquanto isso, a família Oliveira permanecia estranhamente quieta sobre os eventos sobrenaturais que assombravam seu estabelecimento. Bruno, o patriarca, parecia ainda mais sombrio e recluso do que antes, evitando contato com os funcionários e clientes sempre que possível. Com o passar do tempo, o supermercado Oliveiras adquiriu uma reputação ainda mais sinistra, e muitos moradores começaram a evitar o local durante a noite. Alguns até mesmo especulavam que a própria família Oliveira estava envolvida em práticas obscuras e sobrenaturais. No entanto, apesar de todas as histórias assustadoras que circulavam sobre o supermercado, nenhuma explicação definitiva foi encontrada para os eventos inexplicáveis que ocorriam ali. E assim, o mistério do supermercado Oliveiras permaneceu, assombrando a cidade e deixando todos aqueles que se atreveram a entrar em seu interior com uma sensação de medo e fascinação.